Boa noite a todos. Vamos então dar seguimento ao estudo deste livro maravilhoso, deste grande livro de estudo que é o Livro dos Espíritos. Um dos 5 livros fundamentais que dão corpo à doutrina espírita, referidos como codificação espírita e publicados por Allan Kardec. Então, estamos na parte 2ª do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Estamos no capítulo 6º da vida espírita. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. A questão 254. Então, Allan Kardec questiona a espiritualidade. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nos? Ou seja, os espíritos sentem fadiga, necessidade de repousar? E a espiritualidade diz-nos o seguinte: não podem sentir a fadiga como a entendeis. Conseguintemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, o seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Então, isto também pode acontecer conosco. Quanto mais nós trilharmos no caminho do bem, trilharmos no sentido de nos esclarecermos, mais necessidade temos ou não de descanso. Quanto mais cultivarmos pensamentos positivos, sentimentos positivos, menos necessidade de descanso temos. Inclusivamente os ambientes onde nós podemos estar. Se estamos mais envolvidos em ambientes mais pesados, onde as energias são mais densas, com certeza que nós também vamos sentir mais cansaço. Então tudo depende de nós. Nós também somos espíritos encarnados e depende de nós sempre se de facto temos mais necessidade de descansar ou não. Então, Miramês esclarece-nos desta forma. Os espíritos elevados não podem sentir a necessidade de repouso que os homens sentem. Certamente que não. Eles não possuem mais o corpo, com órgãos materiais, mas têm o descanso compatível com o seu tamanho evolutivo. Ou seja, a espiritualidade também nos diz que todo o descanso dos espíritos é intelectual. Não é um descanso de órgãos, porque já não os têm. É intelectual. Ou seja, a sua atividade intelectual pode, de facto, ser mais serenada, no fundo. Ou seja, é a forma de descanso dos espíritos, principalmente os espíritos superiores, é a forma que eles têm de descansar. Menos atividade. Mas quanto mais evoluídos são os espíritos, menos necessidade têm eles de descansar intelectualmente. Ou seja, sentem vontade de estar em constante atividade. Então, os espíritos de pureza superior não sentem necessidade de repouso. A mudança de atividades é para eles alimento incomparável, por sentirem no coração a fonte do amor puro, a essência que corresponde à presença visível de Deus.
Eu tive um professor de psicologia que ele dizia que descansar não quer dizer que seja dormir ou ficar quieto. Descansar é mudar, acima de tudo, de atividade. E é verdade. Se nós mudarmos, estivermos numa determinada atividade e, de facto, nos cansamos com essa atividade, seja ela física, seja ela intelectual, se mudarmos de atividade, é verdade que sentimos descanso. Eu vou ser franca, eu gosto de fazer limpeza. E isso é uma forma para mim de descansar. Cada um encontra, no fundo, a sua forma de descanso. Portanto, para descansar não é preciso estar constantemente a dormir, nem estar constantemente sentado no sofá, a dormitar. Também é necessário e nós necessitamos porque temos o nosso corpo físico. Mas por aqui nós percebemos como é que poderá ser o mundo espiritual e como poderá ser, de facto, estes espíritos superiores, estes espíritos de luz, que não têm absolutamente necessidade de descanso. Aliás, o amor, eles vivem no amor, nesta energia, e vivendo no amor e nesta energia, com certeza que eles estão em constante atividade. Poderão, eventualmente, aliviar um bocadinho a atividade, mudando de atividade. Agora, nos prontos socorros, diz-nos Miramês, nos prontos socorros espirituais, ou seja, nas zonas onde os espíritos estão a ser socorridos, ou seja, espíritos mais inferiores, espíritos sofredores, existe um número incontável de espíritos que encontram no sono e mesmo na alimentação mais grosseira o reparo de suas forças, perdidos por desequilíbrios emocionais. Ou seja, nestas zonas ainda inferiores, onde os espíritos em sofrimento, os espíritos que ainda estão muito ligados à matéria, ainda sentem-se, muitos deles ainda se sentem encarnados, pensam ainda que estão encarnados, estes sim, sentem necessidade de dormir, sentem necessidade do sono, sentem inclusivamente necessidade de comer. Vejam bem, sentem necessidade de comer, no entanto não têm corpo físico, mas têm isto na sua memória perispiritual. Ainda levam consigo estas necessidades. Então nós também poderemos verificar isto em nós aqui, como espíritos encarnados. Quanto mais vontade de dormir nós temos e quanto mais vontade de comer nós temos, o que é que poderemos ser? Em que patamar é que estaremos ainda? Poderemos pensar desta forma, não é? Então, se de facto temos muita vontade de dormir, a nossa sintonia, a nossa vibração não está equilibrada. Os pensamentos que nós acalentamos, que cultivamos, não são os melhores. Se temos muita vontade de comer, uma ânsia louca de comer e de comer coisas muito pesadas, também é um sinal de que ainda estamos muito agarrados a muita coisa no plano material. Porque quanto mais espiritualizados nós estivermos, ainda aqui no planeta Terra, no plano físico, quanto mais espiritualizados, menos necessidade temos de comer. E o que comemos é tudo muito mais leve. E menos necessidade temos de dormir. Porque a nossa consciência impele-nos a trabalhar cada vez mais, a fazer cada vez mais. Agora, o que é que pode mudar em nós para que, de facto, nós possamos ser mais espiritualizados? Cultivarmos, acima de tudo, os bons pensamentos, os bons sentimentos, estudarmos, esclarecermos-nos, envolvermos-nos em bons ambientes, saudáveis, salutares, a natureza. É isto que temos que fazer, porque se nós estamos a fazer exatamente o contrário, não estamos a progredir. Pelo contrário. Então, diz-nos Miramês, encontram-se igualmente em regiões do astral inferior,
levas e mais levas de espíritos inferiores dormindo, com mais necessidade da bênção do sono que os próprios homens. E muitas das vezes o sofrimento destes nossos irmãos é tão grande que a espiritualidade adormece-os para que de facto não sofram. Então, penso que conseguimos perceber minimamente o que é que nós aqui já podemos cultivar, praticar, para quando desencarnarmos possamos ser espíritos assim sem tanta necessidade de descanso e sem ter necessidade de comer. 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é seu sofrimento? Pergunta Allan Kardec. Então, diz-nos a espiritualidade, angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. E nós podemos perceber isso também em nós. Nós muitas das vezes dizemos que aguentamos mais, não é? Uma bufetada do que propriamente uma palavra daquelas que vão diretas ao coração para magoar. Então, as angústias morais são de facto aquilo que no mundo espiritual se sofre. Mas, quando o espírito, diz-nos Miramês, quando o espírito diz que está sofrendo, os sofrimentos não são físicos, são angústias morais, bem piores do que os padecimentos terrenos. É porque do outro lado, na dimensão espiritual, é tudo muito mais subtil, é muito mais intensa a dor. Muito mais do que aqui. É nesse sentido que a doutrina dos espíritos vem trabalhando junto aos encarnados e por vezes com os fora da carne, evitando as angústias morais para o futuro que são piores. A consciência registra, sem que a consciência ativa saiba, todos os atos da alma. Nós podemos muitas das vezes até nem querer lembrar de algum ato que nós tenhamos cometido menos bem. Por vezes nós queremos esquecer, colocamos lá para trás, colocamos no nosso subconsciente, dizemos nós, não é? Em psicologia. Mas está lá. E a qualquer momento faz-se novamente, vem à nossa consciência. E é isso que vai fazer com que nós possamos sofrer ou não sofrer as tais angústias. Então, todos os atos da alma, como que fotografando em todas as suas nuances, de modo que no momento certo essas forças negativas transbordam para a mente do espírito, entregando às consequências que são próprias do clima negativo das ações inferiores. É o que se chama de remorso ou regressão de memória. A sensibilidade do aparelho consciencial está muito acima de todos os aparelhos da Terra, mesmo os mais aperfeiçoados. O computador pode, enfim, ter um problema e a memória, não é? A sua memória ser danificada e nunca mais, e perde-se tudo o que lá está. Agora, na nossa consciência, não há aparelho. Um aparelho tão sofisticado quanto este, que registra tudo e fica lá tudo. E muitas coisas que nós hoje vamos passando e que às vezes não conseguimos compreender o porquê de ser neste momento, vem de outras existências passadas. Vem lá no nosso perispírito, está lá marcado. E isso depois vai se refletir na nossa existência hoje. A consciência, além de guardar as imagens dos feitos, registra os sons e tem a capacidade de dar vida a todos os nossos feitos e ainda muito mais, faz com que pensemos naqueles factos. As angústias morais torturam a alma qual um tribunal íntimo devedor. Eis aí o dente por dente do velho texto dos judeus. Ou seja, não é Deus que nos julga,
Não é a espiritualidade superior que está lá a julgar-nos. É a nossa própria consciência que registou tudo e que, apesar de muitas das vezes nós querermos apagar, nem querer pensar, ela vem ao de cima. E está lá. Jesus, sabendo que as consciências humanas estavam carregadas de angústias, qual celeiro pestilento de acomodações inferiores, veio em nosso socorro nos mostrar os caminhos da esperança. Se nos dispusermos a limpar as nossas consciências com os instrumentos do amor e da caridade. E podemos lembrar aqui alguém muito especial, São Paulo, Paulo de Tarso. Era inicialmente Saulo, foi realmente, enfim, alguém que mandou matar tantos e tantos cristãos. Aliás, a primeira vítima nas suas mãos foi Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. E Saulo de Tarso deixou de ser perseguidor e também ele depois foi perseguido e levou-o também à morte. Porquê? Porque ele teve um encontro íntimo com Jesus. Porque Jesus é assim, Jesus ama a todos. Ama aqueles que já têm algum conhecimento e já acalentam amor, mas também ama aqueles que infelizmente ainda não amam e que ainda são ignorantes. Então Saulo era ignorante do amor e perseguia aqueles que vivenciavam o amor, que seguiam Jesus, mas era por ignorância. E um dia, quando ele intimamente sentiu Jesus, a sua vida mudou. E que fez Saulo? Deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo. E Paulo foi, de facto, um grande apóstolo de Jesus. Ou seja, nós todos, por mais males que tenhamos cometido, podemos mudar. Basta que tomemos consciência, não façamos como a avestruz, coloquemos a nossa cabeça debaixo da areia. Não, devemos assumir os nossos malfeitos, assumi-los e mudar. Tentar reparar o mal feito, se for ainda possível repará-lo. Se não for possível repará-lo, temos muita forma de compensar todo esse mal feito, através do nosso amor, através da nossa mudança interior, ajudando tudo e todos, trabalhando o nosso aprimoramento moral. Então, é assim que nós conseguimos, no fundo, mudar a balança, do negativo passar a ser positivo, conseguir transformar o que era mau em algo de bom. Pode-se evitar muitas angústias para o futuro, em que se, compreendendo a presença da doutrina dos espíritos na Terra, e a doutrina dos espíritos é de facto consoladora neste aspecto, porque nós não estamos fadados ao inferno. Ninguém está fadado ao inferno. Todos nós, todos os espíritos, todos os malfeitores, todos nós, vamos ter oportunidades constantes, porque estamos mergulhados no amor do Pai, do amor de Deus, que quer que nós sejamos felizes, que quer que nós realmente mudemos. Então, só se nós não quisermos, porque Ele dá-se totalmente. E esta doutrina vem nos ajudar, esclarecendo-nos ainda mais sobre tudo isto. Então, a doutrina espírita, ela vem trazer a revivência dos conceitos do Cristo, nos dando oportunidades de ressarcir o passado, carregado de mazelas inferiores. O esquecimento das paixões somente se dá com a transformação do caráter, já viciado nas ilusões do mundo. Então, a qualquer momento, todos nós e qualquer irmão nosso pode mudar a sua vida, pode mudar o seu karma.
Sabemos que tudo é lei de causa e efeito. Tudo o que nós fazemos de bem ou de mal, nós recebemos. Mas tomando consciência daquilo que não foi tão bem feito, arrependermos-nos verdadeiramente e mudarmos, então esse karma pode ser mudado a qualquer momento. Então vamos passar à questão 256. Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Então, se no mundo espiritual os espíritos aquilo que sentem é unicamente angústias morais, é o sofrimento moral, como é que muitas das vezes os espíritos vêm, ao transmitir-se através dos médiuns, dizer que têm frio e têm calor? Como é que isto pode acontecer? Ou como é que eles têm sono? Ou como é que eles têm fome, se já não têm corpo físico? Então, diz-nos a espiritualidade, é reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passando algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Ou seja, nós levamos connosco a memória, uma memória tão forte da nossa existência física, que quanto mais materialistas nós formos, mais essa memória se vai revelar no mundo espiritual. Então, da mesma forma, a forma como nós desencarnamos, o momento em que nós desencarnamos, nós vamos ser exatamente esses seres do outro lado da vida. Se naquele momento eu estou a viver momentos de raiva, de revolta, eu vou passar para o mundo espiritual com essa raiva e com essa revolta. Se eu acalento pensamentos negativos ou, porventura, não consigo perdoar alguém que me é muito próximo e acalenta aqueles sentimentos tão negativos de rancor, eu vou passar para o outro lado, para a dimensão espiritual, exatamente da mesma forma. Então, se eu ainda vibro nessa sintonia baixa, claro que eu ainda vou ter as mesmas sensações que tinha quando estava no mundo material, no mundo físico. Por isso eles muitas das vezes nos dizem que têm frio, ou que têm calor, ou que têm fome. Diz-nos Miramês, o pensamento é o portador de todas as sensações, porque eles não têm corpo físico, é através do pensamento. Se nos entregarmos à influência de um hipnotizador, vamos ver, se nos entregarmos à influência de um hipnotizador, ou seja, nós só nos deixamos hipnotizar se nós quisermos, se permitirmos, porque se nós não permitirmos, ele não é capaz de hipnotizar. Ok? Se aceitamos suas insinuações e passamos a viver e sentir o que ele nos transmite, vamos ser influenciados e vamos sentir aquilo que ele nos diz. Não é verdade? Essa realidade é bem conhecida no meio científico. Ou seja, vejam que são sugestões que nos são dadas no nosso pensamento e nós ficamos sugestionados, pensamos que aquilo é uma realidade e não é. Okay? Alguns hipnotizadores usam levianamente seus conhecimentos e muitos dentre eles veem na hipnose uma fonte de rendas sem perceber que estão brincando com o fogo, sem o devido cuidado à sua própria proteção. Vejam como Miramês também nos vem realmente precaver de todas estas coisas. Tudo o que é hipnoses, memórias regressivas, essas coisas que às vezes nós vamos tentando buscar, querer saber de outras vidas passadas, estamos a correr riscos realmente bastante graves. Então, os espíritos desencarnados que porventura conversam com os homens pelo instrumento mediúnico
e falam que estão sofrendo, têm frio e às vezes calor, têm essas sensações em função do seu estado psicológico. Eles relembram o passado de quando estavam na carne, passando por determinadas provas e têm as mesmas sensações. Ou seja, vamos imaginar que um irmão nosso desencarna num acidente e não estava devidamente preparado espiritualmente e não percebe que desencarna, ele vai sentir aquelas sensações do acidente. A mente regride e busca no passado as mesmas dores e padecimentos que lhes fizeram sofrer. Mas graças a Deus a doutrina espírita, através de todas as suas valências, não só pelo esclarecimento, mas sim pelo auxílio, através do grupo mediúnico, nós podemos ajudar estes nossos irmãos desencarnados, que naquele momento ainda vivem aquele sofrimento, auxiliando-os a perceber que eles já não têm o corpo, que já não precisam de sentir frio, nem fome, nem sono, nem precisam de sentir o sofrimento, e ajudá-los a perceber que há um outro caminho a percorrer. Então, de facto, esta doutrina é uma doutrina abençoada. É uma doutrina consoladora. Perceber que realmente nós não morremos. O nosso corpo físico com certeza que morre. E mesmo ele não morre. Cientificamente, não é? Ou seja, nada se perde, tudo se transforma. Até o nosso corpo vai dar vida a algo mais, não é? Então, é tudo tão maravilhoso aquilo que Deus cria. Porque Ele continua a criar. Ele e Jesus não têm repouso. Porque se Ele repousasse, de repente, imaginemos no universo sem fim, as galáxias, os planetas, as estrelas. Se Ele adormecesse por instantes, o que poderia acontecer nesta harmonia? Se calhar os planetas chocarem, enfim. Então, Deus, nosso Pai Criador, continua a criar e não repousa. E um dia nós também não vamos necessitar de passar 8 horas a dormir ou passar a maior parte do nosso tempo a comer, não é? Graças a Deus que sim. Então agradeço muito a vossa atenção.